Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Josué. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5. Josué 3, 5. O irmão que encontrar pode ler para a gente, por favor? Amém? Então vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor Deus, aqui na Tua presença, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Continue nos abençoando e nos guardando para nós podermos aprender mais e mais a Tua palavra e desenvolvermos, ó Pai, cada vez mais a nossa fé. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, só para nós relembrarmos então quais são os alvos da lição, são 3, né? É saber identificar a ação de Josué na conquista de Canaã, sentir, que é interessar-se por conhecer mais a vida de Josué, e agir, que é separar diariamente um horário para meditação na palavra de Deus. Aí nós vimos a respeito do contexto, né, na semana passada. O contexto ele estava ali baseado em 3 partes, né, que era a sucessão de Josué, né, que Israel se prepara ali para entrar na terra de Canaã. Deus garante a vitória, mas existe coragem, fé e a obediência, e a história de Raabe, que demonstra que Deus valoriza a fé e a ação daqueles que o reconhecem, tá? E aí nós começamos o segundo estudo, que nós vimos somente essa primeira parte, né? Nós vimos então o objetivo, e, né, o objetivo era Deus demonstrar. Nós vimos o propósito primeiro, né? São os 3 propósitos, que é mostrar que Deus abre caminhos impossíveis e prepara o seu povo para a vitória, ensina a importância da fé corajosa, a santificação e da memória dos feitos de Deus. Então, a aplicação para a igreja atual é a fé ativa em Cristo, que conduz a igreja por situações impossíveis. Aí nós finalizamos, aí nós vimos todo o contexto, tudo certinho, e nós finalizamos com o seguinte questionamento: que obstáculos parecem intransponíveis, né, na sua vida, e como você reage diante do impossível? E a gente utilizou até aquela ilustração do rapaz que ficou o tempo todo dizendo que a culpa era de Adão, e na verdade a culpa é de cada um de nós mesmos, né? E aí nós entramos então com a primeira parte, então, que é o ponto 1, que é a coragem da fé. E aí a gente vai ver do capítulo 2 em diante. Por quê? O capítulo 1, ele demonstrava o quê? A sucessão de Moisés para Josué. E aí nós entramos então em Josué capítulo 2, onde Josué pega o povo, diz: olha, nós estamos entrando na terra de Canaã, então a primeira coisa que nós precisamos saber é como é que são as fortalezas, como é que funciona a parte dos exércitos dele. Então vamos mandar os espias para verificar. Então ele manda 2 espias para verificação lá do povo de Canaã. Na hora que eles entram em Jericó, eles encontram começam a ser procurados ali, né? O reino ali já começa a descobrir que tem espias e eles começam a procurar. E o que acontece? Raabe então cuida deles, esconde-os, né? Ela até utiliza de uma mentira, né? Dizendo que não tinha visto. Apesar de Deus não compactuar com a mentira, ele utilizou aquilo para a proteção dos espias. E aí, então, os espias ali naquele momento fazem uma promessa para ela, né? Qual era a promessa? Olha, na hora que nós estivermos rodeando, que estivermos atacando, traz toda a tua família, fica com a tua família dentro da tua casa e amarra um cordão vermelho, né? Uma corda vermelha de vinho, para que simbolize, na tua janela, simbolize que aquilo ali não é para derrubar, ali vai ficar intacto, que é para a proteção da sua família, porque você confiou no Deus de Israel. E Deus age, então, dessa maneira com os espias e dessa maneira com a Raabe.
E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, porque exige coragem na fé. Fé não é só um tiro no escuro, não é um tiro no escuro. Não, vou acertar alguma coisa, vou atirar o que acertar, acertou. Não, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, né? É diferente de um tiro no escuro, certo? E aí o que acontece? Eu queria abrir com os irmãos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, para nós entendermos isso aí, porque a fé verdadeira, ela exige coragem e confiança em Deus, mesmo em situações de risco, tá? E aí, quem é que pode abrir para a gente? Mateus 1, 5? Uhum. 1, 5. Ok? Então, será que eu anotei certo? Lê para a gente de novo, irmã, desculpa. 1, 5. Ah, é, isso mesmo. Ok, olha só. Tem duas mulheres aí no meio que não eram do povo de Israel. Quem eram? Raabe e Ruth. As duas não eram do povo de Israel. Raabe era do povo de Jericó, de Canaã, e Ruth era do povo de Moabe, né? Era uma boamita, uma boamita não, moabita. Ela era uma moabita. As duas que não faziam parte do povo de Israel creram em Deus, confiaram em Deus, colocaram as suas famílias diante de Deus, e nós temos duas importantes histórias aqui. A de Raabe, em que ela confiou em Deus e protegeu a sua família, e Ruth, que também disse uma das frases mais conhecidas do Antigo Testamento, de firmeza e convicção da sua crença, que ela disse para sua sogra, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde quer que fores eu irei, aonde morreres eu morrerei. Então o que acontece? Fazendo só um resumo, né? Então, as duas que não eram israelitas foram anexadas ao povo de Israel através da fé, e não só mais do que isso, o que elas foram anexadas? A linhagem de duas pessoas específicas. A linhagem de Davi e a linhagem de Jesus Cristo, né? Raabe foi Ruth foi o quê? A avó, não é isso? A avó de Davi, e Raabe foi tataravó de Davi. Você tem noção? Né? Foi tataravó de Davi. Hã? Lê o texto de novo pra gente, irmã. É por causa da tradução. Aí a tradução pode ser Raabe ou Racabe. Aí depende muito. Então era isso mesmo. Era a avó, Ruth era bisavó e Raabe era tataravó de Davi, né? Ou seja, foi uma sequência intensa. Aí, irmão, essa questão sobre a questão do nome é só questão de tradução, porque o dialeto hebraico, na época, eles não tinham vogais, eles só tinham consoantes. Então, o que acontece? Na hora de fazer as traduções, aí é o que mais se aproxima. Tanto é que o nome de Jesus, no hebraico, Yeshua, é muito parecido com o nome de Josué. Tanto é que depois, em algumas traduções, eles fazem essa diferença justamente para não confundir a nossa cabeça. Porque para o povo de Israel faz super sentido no hebraico. Para nós, poderia confundir. Por isso que eles fazem essa diferença de tradução, tá? Então, a coragem, o princípio que nós vemos aqui é que a fé verdadeira exige coragem e confiança em Deus, mesmo em situações de risco. Foi no caso de Raabe. Ela estava em uma situação de risco, porque se encontrassem os espias na casa dela, o que aconteceria com ela e com a família? Morreria. Vocês estão cuidando de inimigos? Então vocês são inimigos do reino. Outra, ela também tinha o seguinte, ela tinha que ter não só fé e coragem por causa disso, porque ela precisava crer mesmo que a promessa que os espias tinham feito
cairiam sobre ela. Por quê? A promessa não foi feita diretamente para Josué, foi? Foi feita para quem? Para os espias. E se os espias estivessem mentindo? Se os espias tivessem dito assim, chegasse lá para Josué e disse, não aconteceu nada não, Deus livrou a gente, tchau, pode matar todo mundo. Então ela exigiu fé e coragem da parte dela e confiança principalmente no Deus de Israel. Porque o que eles falaram? Ó, coloca a fita vermelha lá, justamente para não ter problema. Então o que ela fez? Ela poderia não ter colocado e esperado, não, vamos ver se eles cumprem. Mas não, ela deixou lá e esperou. E todo o muro de Jericó ruiu, todas as muralhas ruíram, mas a casa dela ficou intacta, né? Então, qual aplicação prática nós podemos ter para nós hoje sobre isso? É que tomar decisões guiadas pela fé, não pelo medo, deve ser a essência do cristão verdadeiro. Olha, nós não podemos tomar decisões por medo das coisas que vão acontecer. Nós temos que tomar decisões confiando que Deus está no controle, né? E segunda coisa é reconhecer a soberania de Deus em áreas da vida onde sentimos vulnerabilidade ou insegurança. Olha, nós não temos controle sobre todas as coisas, temos? Nós não temos controle sobre todas as coisas. Mas cremos que Deus está no controle sobre todas as coisas. Então, aquilo que está fora do nosso controle, nós devemos colocar nas mãos de Deus e deixar, olha, Senhor, até aqui era a parte que eu podia fazer. O resto é nas mãos do Senhor. É como nós trabalhávamos com nossos pais e como nós trabalhamos com nossos filhos. Existe um ponto que a gente pode deixar eles fazerem. Mas existe um ponto que eles não conseguem fazer. E aí eles dependem inteiramente de nós. E aí é onde vem a confiança, né? O filho sempre confia nos pais, né? Então, nós precisamos ter essa noção sempre que a coragem da fé, ela traz, então, quando Deus está no controle, a vitória sobre os obstáculos. E aí, irmãos, nós temos um segundo ponto, que aí vai de Josué capítulo 3, porque o que acontece? Em Josué capítulo 1, nós vemos, no capítulo 2, que então ruim-se ali, os espias voltam, né? No versículo 21, olha, diz assim, e ela disse, ou seja, Raabe disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela. No versículo 23 e 24 diz, assim os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Por quê? Porque eles escutaram o povo com medo do povo de Israel. Agora, deixa eu fazer um círculo aqui para nós entendermos. O povo de Israel, 40 anos antes, tinha feito uma investida contra Canaã. Lembra disso? Foram os espias eram 12, tá lembrado? Eram 12, foram lá e visitaram a terra de Canaã. Eles trouxeram o que de Canaã? Uvas, frutas, né? E para carregar um cacho de uva, precisava de quantos homens? 2 homens, né? Para carregar um cacho. Lembra que esses homens eram soldados, ou seja, eram homens fortes. Então eles trazem isso aí. Quando chega lá, o que eles dizem para o povo de Israel? Não tem como a gente vencer esse povo, não. São homens gigantes, são descendentes dos gigantes. Nós vamos perder se nós formos lá. Somente 2 ficaram a favor. Não, o Senhor mandou, o Senhor vai suprir. Quem foram? Caleb e Josué. Quando Moisés vira para eles e fala, olha, então, que aí Deus dá uma repreensão. Vocês não estão confiando na minha palavra? Pois vocês vão tudo morrer no deserto. Vai ficar somente Josué e Caleb, o resto todo mundo vai morrer no deserto. Só a nova geração que vai entrar em Canaã. O que é que o povo fez? Alguém lembra? Deuteronômio? Eles fizeram o quê? Eles tentaram ir sozinhos. Só que Deus tinha dito o quê? Agora vocês não entram mais. Antes vocês entravam, agora vocês não vão mais não. Não, mas Deus está conosco, vamos. Chegaram lá, tiveram uma derrota feia. Voltaram com o rabo entre as pernas. Agora, 40 anos depois,
Eles estavam indo para Canaã de novo. Só que presta atenção comigo. Aquele povo que saiu do Egito, que sofreu essa derrota em Canaã, eles tiveram o preparo e eles eram homens que tinham a força do Egito. Porque eles tinham vindo o quê? Apesar de serem escravos, eles trabalhavam com construção. Eram homens o quê? Fortes. Não eram qualquer homens. Então, eles vieram conquistando tudo aquilo ali até chegar na porta de Canaã. A nova geração conhecia, sabia o que era trabalhar lá? Sabia o que era a força de lá? Não. Então, eles tiveram que ter a preparação no deserto, né? Então, eles se prepararam no deserto. Só que eles tinham conhecimento de batalha prática. Eles tinham ido para alguma guerra? Tinham participado de alguma batalha? Não. Agora eles estavam indo para a terra de Canaã, entrando primeiramente em Jericó. Na hora que eles estavam indo, não, vamos enviar os espias para ver. Enviaram os dois. O que eles ouviram de lá? Olha, vamos ver aqui, é o versículo... Olha, o versículo 8. Quem é que pode ler para a gente? Versículo 8. 8, 9 e 10. Do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Quem é que pode ler para a gente? Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao Eirá. E lhes disse: Bem sei que o Senhor nos deu essa terra, que o favor que não descaiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Pode ler o 11 também. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha só. O povo, agora, qual foi a lembrança do povo de Jericó em relação ao povo judeu? Olha, nós sabemos o que o seu Deus fez na terra do Egito, na saída de Canaã, na saída do Egito, no Mar Vermelho e ainda onde? Nos dois reis que estavam antes do Jordão. Nós sabemos o que vocês fizeram com eles, nós sabemos o Deus de vocês, o que ele estava fazendo. Agora não há o quê no povo? Nenhum ânimo. Ou seja, o povo estava amedrontado pelo povo de Israel. Eles estavam morrendo de medo. Lembrando que Jericó era uma cidade com uma das muralhas mais fortes que nós temos aqui no relato bíblico. Você tem noção disso? Ou seja, quando o povo agora vai, eles não vão mais com o seu próprio poder, eles vão com o nome de Deus à frente. Olha, Deus amedrontou o povo lá, não fomos nós. Agora nós vamos ter a vitória, que é no capítulo 2, versículo 24, o que é que os dois espias fizeram? E disseram a Josué o quê? Olha lá, lê de novo. Quem pode ler pra gente? Olha só. Agora, é interessante como Josué aprendeu com as coisas com os erros de Moisés. Moisés, quando enviou lá os espias para a terra de Canaã, ele enviou quanto? Ele enviou 12. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Não é uma doutrina bíblica, mas ele enviou 12. Quantos voltaram e disseram que eles iam ganhar? 2. Josué fez o que agora quando enviou para... Só enviou 2. Ele enviou mais os 12 não. Ele não enviou um de cada tribo não. Ele enviou só 2. Falou, olha, vou enviar só 2, porque aí os 2, se forem como eu e Caleb, eles vão voltar e vão dizer a verdade. Mas olha, e Deus abençoou isso aqui. Agora eles estavam o quê? Prontos para entrar na terra de Canaã. E eles
incentivaram o povo a isso e o povo creu. Então agora nós vamos. Deus está conosco, Deus está à frente, o povo está amedrontado não é por nossa causa, é por causa de Deus. De 2 em 2. Eu usou o mesmo, né? De 2 em 2, exatamente. Aí agora nós temos, entendemos que a coragem, ela tem que prover juntamente com a fé. Então a coragem, ela vem da fé, ela não é um tiro no escuro. Mas agora nós vemos que o povo de Israel vai ter que utilizar isso na prática, porque uma coisa é na teoria. Nossa, nós temos fé em Deus, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, olha que bênção, não é? Agora, só de boca não adianta. Só de boca é muito fácil. É muito fácil dizer, nossa, eu sirvo a Deus, a minha família serve a Deus, enquanto a gente não passa dificuldade nenhuma e a gente está o tempo todo só na bonança. E na parte difícil? E quando tiver que realmente confiar em Deus de verdade na prática, não só na teoria? É onde vai aprovar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não é uma fé cega. Ela é o quê? Uma fé verdadeira. Então ela tem que ser verdadeira, não é um tiro no escuro. Aí é onde o povo de Israel agora vai ter que utilizar essa fé. Porque em Josué capítulo 3, nós vamos fazer até uma ligação com Atos, com o livro de Atos, porque em Josué capítulo 3 nós temos 2 pontos principais. O primeiro é que o povo atravessa o Rio Jordão com as águas interrompidas, que é o sinal da presença de Deus e o cumprimento da promessa de Deus. E segundo, é que Deus mostra que a vitória não depende do tamanho do obstáculo, mas da sua única presença. E aí, quer ver? Olha, quem é que pode ler pra gente aí? Atos 16, 25 e 26. Que aqui no capítulo 3, eu vou ler para os irmãos do versículo 1 até o versículo 6. Olha o que diz. Enquanto isso, alguém abre lá em Atos 16, 25 e 26. E diz o seguinte: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levavam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo que haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram adiante, andando adiante do povo. E aí você vai ver todo o contexto aqui, falando sobre o que o povo de Israel tinha que fazer nesse exato momento. Então, a primeira era obediência ali através da travessia. Porque essa travessia aqui ia ser uma travessia milagrosa. Ou seja, eles tinham que passar o Rio Jordão. O Rio Jordão não é um córrego. Não é um córrego pequenininho. Era um rio grande. Olha, deixa eu perguntar aqui para os irmãos. Nós não temos nenhum aqui específico. Estava na minha cabeça, agora fugiu o nome. Mas imagina um rio longo, grande, em que ele era muito fundo. Olha, hã? Não. Pronto, eu vou utilizar o São Francisco. Porque o São Francisco, ele era mais ou menos o estilo do Rio Jordão, quando você vai ver lá. Tanto é que no mapa você vê a parte do Rio Jordão. Ela é gigante. A travessia ela é grande. Não chegava a ser um mar vermelho, mas era uma travessia grande. O que acontece? Chega num ponto que você não consegue ficar em pé. Certo? Chega num ponto que você vai afundar, vai ficar abaixo. O Rio Jordão era mais ou menos desse estilo. Quando eles chegam à frente do Rio Jordão, o que acontece ali? Precisava do quê? De uma ponte. Eles tinham tempo para fazer ponte? Não. Deus mandou passar. E agora? O que eles vão fazer? Quem é que pode ler aí pra gente Atos 16, 25 e 26?
Ok. Paulo e Silas, eles estavam fazendo o quê? Cantando e orando hinos a Deus. Eu quero fazer essa alusão para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Paulo e Silas tinham acabado de acontecer o que com eles? Lá em Atos. Alguém lembra do contexto? Eles tinham acabado de ser açoitados, né? Porque eles estavam pregando o evangelho. E eles foram então encarcerados ali sem julgamento nenhum. Tanto é que Paulo depois pega isso aí no pé e fala, não, eles nos prenderam aqui sem julgamento, nós sendo cidadãos romanos? Não. Se eles nos colocaram aqui, eles que venham tirar a gente daqui. Só que naquele momento, eles tinham acabado de ser açoitados, o que eles estavam fazendo? Orando, cantando, louvando ao Senhor. Eu vou ser bem sério com os irmãos. Se eu fosse um dos presos que estava ali e eu não fosse cristão, eu ia dizer, esses homens endoidaram com essas lapadas. Porque, pensa comigo, eles tinham acabado de receber uma surra bem dada, que assim, lembra? Quem foi que bateu neles? Foram guardas, foram soldados. Os chicotes dos soldados não era igual aparece aí, né? Só uma fitinha e bateu e fez um vergão. Eram pedacinhos de ferro que ficam em cada ponta, que é do azorrague, era mais ou menos entre 20 e 30 laços. Dentro desse laço, né, dentro dessas cordas, tinham então pedacinhos de ferro. Por quê? Eles aconteciam duas coisas. O filme de A Paixão de Cristo demonstra muito isso, né? Que os romanos eles eram terríveis. E o que eles faziam? Esses pedacinhos de ferro eles tinham uma pontinha fina que fazia uma pequena viradinha. Por quê? Na hora que batia, que eles tinham que puxar, ela vinha arrancando pedaço. Por isso que era andado somente 39, não era 40 menos 1. Por quê? A maioria não chegava nem aos 40, não chegava nem aos 35, morria direto. Porque eram muito tapados. Mas muitos conseguiam, então assim, não era a maioria não, desculpa. Muitos morriam antes, mas a maioria conseguia ainda sobreviver ali com 39. Acima de 39 aí era muito fácil morrer porque dava muito sangramento, eles perdiam muito sangue com isso. Então Paulo e Silas tinham acabado de receber isso. Não é à toa que o carcereiro depois foi lá, limpou eles, aí eles pregaram o evangelho, o carcereiro se arrependeu juntamente com sua família. Mas naquele exato momento, o que acontece depois que eles estão orando e louvando ao Senhor? Na meia-noite, acontece um terremoto, então abre todas as cadeias. E eles fogem? Os presos que estão ali fogem? Não. O poder de Deus age ali, né, a um ponto de que os homens que estavam ali ficaram maravilhados com aquilo que tinha acontecido, que nenhum fugiu. Tanto é que o carcereiro ia se matando, e aí o Paulo diz, não, para, tá todo mundo aqui, não se mata não. Aí o carcereiro vem, fechando tudo, pega Paulo e Silas, leva, começa a tratar deles, e é onde tem a famosa frase, né? Porque como é que eu posso ser salvo, né? E aí ele fala o quê? Quem é que lembra? Querendo o Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, certo? Então, nós temos aqui um momento desesperador na vida de Paulo e de Silas. É um momento aqui que poderia, assim, acabar com as suas convicções. Mas eles acabaram com suas convicções? Não. Por quê? A fé verdadeira, ela vai exigir confiança em Deus, mesmo em situações de risco. Olha, foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Eles estavam numa situação que, por mais que o povo lá se amedrontasse, como é que eles iam passar com o povo? Lembra? Olha, eles saíram do Egito, era mais ou menos 1.800.000 pessoas. Agora, com o crescimento do povo, eles estavam em aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Como é que eles iam passar 2,5 milhões de pessoas por um rio sem ponte? Em que se no meio do rio eles poderiam afundar e destruir tudo. Lembrando que nesse rio não eram só homens soldados. Todo o povo tinha mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, que sempre tem no meio do povo, pessoas com problemas de visão, problemas com pessoas com problemas auditivos. Então, no final, era muita gente e que não teria como passar. Só que o que é que o povo fez antes de tudo? Versículo 5 do capítulo 3, que é o nosso versículo-chave. Quem pode ler pra gente?
santificai-vos. Olha, a palavra de Deus, ela sempre foi clara. E Deus sempre falou, sede santos porque eu sou santo. Ponto final. Não é, você pode ser santo se você quiser. Aí vem aquela famosa frase, né? Venha do jeito que tá, que Deus, ele vai te aceitar de todo jeito. Não, venha do jeito que você tá. A porta da igreja, a porta das nossas casas, elas estão abertas para a forma como você quiser entrar. Mas quando você estiver aqui, deixa a palavra de Deus te santificar. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus é um Deus de santificação. Então ele quer ver todos nós entrando em 3 estágios da santificação. A santificação posicional, no dia que eu aceito Cristo como meu Salvador. A santificação progressiva, que é eu me tornando santo dia após dia, mais parecido com Cristo até o final da minha vida. E a santificação final, que é quando eu estiver na glória, que o Senhor então disser assim para mim, olha, seja bem-vindo, servo bom e fiel, a partir de agora é a eternidade comigo. São essas 3 coisas que nós queremos, ou que Deus quer do seu povo, né? Então, Deus fala exatamente isso, olha, pode vir do jeito que quiser. Você vê Raabe, você pode ver Ruth, você pode ver homens e mulheres no meio do povo de Israel, porque o Deus nunca foi exclusivista. Deus nunca foi, eu só sou do povo de Israel, era assim? Não. Deus deu tempo para o povo de Canaã se arrepender, não deu? Se eles tivessem se arrependido, eles tinham sido anexados ao povo de Israel. Estariam até hoje lá. Mas Deus deu tempo para eles se arrependerem da maldade. Lembra? O povo diz, hoje em dia, o pessoal fica estudando a Bíblia entre aspas, e diz, que Deus cruel, mandou matar crianças, mandou matar mulheres, mandou matar o pessoal lá de Canaã e de toda aquela terra lá. Deus foi um Deus muito cruel, esse Deus do Antigo Testamento. Não. Sabe o que o povo fazia lá? Olha, eles tinham estupros coletivos, eles assassinavam as crianças em prol dos seus deuses. Eles tinham orgias em cima de orgias no povo, para todo mundo ver e fazer o que quisesse. Eles tinham as religiões pagãs do povo de Canaã eram terríveis. Isso ninguém vê. O que eles faziam com as pessoas diariamente ninguém vê. As torturas que eles faziam com os povos. E Deus disse, olha, eu estou dando tempo para vocês se arrependerem. Olha, ele deu tempo da saída de Abraão. Você lembra? Da destruição de Sodoma e Gomorra. Até a entrada de Canaã do povo de Israel. Ele deu tempo do povo se arrepender. O povo se arrependeu? E eles tinham gente no meio do povo, não tinha? Olha, nós vimos lá o Balaão, que era profeta de Deus no meio do povo de Canaã. Ou seja, eles tinham conhecimento e eles não se arrependeram. Então Deus diz, olha, então vamos passar limpo em tudo. Mas Deus nunca foi exclusivista. Não é à toa que nós vemos povos se anexando ao povo de Israel depois, e Deus permitindo que eles ficassem ali, pelo arrependimento. E um exemplo claro é Ruth e Raabe. Então, Deus realiza milagres e abre caminhos onde não há solução humana. Não tinha solução. O que ia acontecer ali com o povo? O povo ia perecer. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 3. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os levavam à arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas. Olha só, estava transbordando o Rio Jordão. Não era qualquer coisinha não, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Presta atenção. O que o texto diz aqui, olha, no versículo 16? Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se no montão. Qual é a imagem que eu tenho disso aqui? Os sacerdotes entraram no meio da água, a água começou a baixar, parou aqui assim. Por exemplo, os sacerdotes entraram, a água parou. Começaram a subir. Elas foram se juntando, a água tinha parado?
Não, ela estava vindo ainda, correndo, e ela começou a subir. Imagine, vira aquela onda enorme, paradinha aqui assim. É igual o pessoal faz nos filmes da travessia do Mar Vermelho, né? Que ficava um paredão de um lado, outro paredão do outro. Mesma coisa. E aí, enquanto os sacerdotes estavam aqui, a água não vinha. Agora passa o povo. E diz o quê? Que passavam a pé enxuto. Ou seja, não ficou uma gota d'água, não ficou lama, não ficou nada. Era seco. Irmãos, olha, eu não sei vocês, mas a gente vai na chácara, alguma coisa, né, antes? Vai na chácara do seu Lu. Se chover ali, na hora que a gente está saindo, o que acontece? O pé fica só uma beleza. Atola carro. Por quê? Porque a água faz isso. Aí imagina o povo tudo lá passando. E se tivesse as carroças ali, e você sabe, rio, ele é todo assim, né? No fundo, ele não é retinho. Mas eles passaram a pé enxuto. Não ficou um atolado, não ficou nada. Então, a travessia foi milagrosa. E Deus realiza milagres e abre caminhos onde não há solução humana. Qual era a solução humana ali? Construir uma ponte? Quanto tempo ia demorar para levantar uma ponte que passasse em 2,5 milhões de pessoas? Qual país que ia fazer? Imagina. Olha, com toda a estrutura que nós tivemos, sabe aquela ponte ali, aquele viadutinho ali na Rondon? Demorou uns 2 anos para fazer, não foi? Com toda a estrutura que nós temos. Imagine o povo de Israel sem estrutura nenhuma. Ia fazer como? Então, foi uma travessia milagrosa. Deus disse assim, olha, não, mas tem que confiar. Não é uma fé cega, não. Eu estou dizendo que vai acontecer, vocês confiam. Mas primeiro faz o quê? Santifica. Não adianta nós pedirmos milagres ao Senhor, não adianta nós pedirmos que Deus ele esteja com sua mão poderosa no nosso meio, se nós não nos santificarmos. Olha, eu vou dar um exemplo. A gente ora e ora para que a igreja cresça, para que Deus... Mas como é que Deus vai mandar se muitas vezes nós não nos santificamos? Precisamos nos santificar dia após dia. Não é só o pastor, não é só os professores da escola dominical, não é só os músicos, é cada irmão, cada pessoa, cada membro, cada congregado. Nós, como igreja, precisamos nos santificar ao Senhor. Quando nós nos santificamos ao Senhor, Deus começa a fazer a obra. Deus começa a fazer a obra. Então nós precisamos, como igreja, confiar que Deus nos conduz. Olha a aplicação prática aí, ó. Confiar que Deus nos conduz através de situações impossíveis. O povo de Israel estava numa situação impossível e Deus conduziu eles. A obediência à direção divina é essencial antes de ver o milagre acontecer. Olha, nós acreditamos em milagres? Acreditamos. A gente não acredita nessa baboseira que o povo fica falando por aí, né? Que viu pó de ouro no púlpito, ou então apareceu dente de ouro na boca. Essas coisas a gente não acredita, porque não faz sentido. Agora, o que a gente acredita? Que Deus ele faz milagre. Qual é o maior milagre que Deus pode fazer? Transformar um pecador miserável em um servo dele. Olha, nós vemos um exemplo claro que nós lemos aí, Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos, ele aprisionou cristãos, encerrou cristãos na prisão, torturou, aceitou a morte de Estevão, lembra? Que tanto é que vieram e deixaram as roupas aos pés dele. Ele pegou cartas com os maiorais da sinagoga para encerrar todos os cristãos que ele encontrou no caminho, foi para Damasco no intuito de destruir a igreja lá em Damasco. E aí ele teve um encontro com Cristo. E Deus transformou ao ponto de Deus falar para Natanael, olha, importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. A vida de Paulo foi um sofrimento atrás do outro. Mas nós temos o quê? Igrejas que se firmaram pelo bom testemunho dele e pela abertura de igrejas que ele fez. Olha, nós vemos igrejas inúmeras, em Listra, em Derbe, Antioquia se fortificou por causa do ministério dele, Corinto, a igreja de Roma, que já existia, mas ele fortificou através de uma teologia sistemática que ele criou, que é o livro de Romanos. 13 dos seus escritos, se não 14, são do Novo Testamento, foram todos criados por ele. Mas ele terminou com glória? Onde foi que ele finalizou sua vida? Na prisão. Foi levado para ser degolado. Quantas pessoas estavam com ele no julgamento lá?
Segundo o que nós vimos na história, nenhuma. Foi um julgamento feito às escondidas, onde não tinha ninguém. Timóteo não estava lá, Tito não estava lá, os irmãos da igreja não estavam lá, ele foi degolado sozinho. Estava só ele e Deus. Mas o que é que ele diz para Timóteo? Lá em 2 Timóteo? O que é que ele fala lá em 2 Timóteo? Alguém lembra? Que ele permanecesse fiel. Aí o texto agora estava na minha cabeça e sumiu. 2 Timóteo capítulo 3. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, naquele momento, o que aconteceu com a vida dele? Estava sozinho. Não tinha mais ninguém. Mas o principal ele tinha, porque eu tenho certeza que Deus, na hora que ele morreu, diz assim, vem cá, servo bom e fiel. Olha, eu vi só para nós finalizarmos, eu vi um menino ontem, que ele era um videozinho no Instagram e ele dizia o seguinte, já pensou nós chegarmos no céu e não nos defendermos dizendo a Deus, olha, eu estava na igreja, eu li a Bíblia, eu fiz as coisas que eu precisava fazer e a gente não precisar se defender diante de Deus e a primeira coisa que nós chegarmos nos céus é Deus dizer assim, antes de você falar qualquer coisa, vem cá, meu servo bom e fiel. Já pensou? Chegarmos no céu e Deus falar isso para nós? Eu me arrepio todinho quando eu penso isso, porque lembrança de Deus e obediência. Nós não podemos esquecer, olha, Deus ordena pedras memoriais para lembrar a obra divina. Está em Josué capítulo 4. Eu vou finalizar essa parte na semana que vem, mas precisamos lembrar e fortalecer a fé, porque ela gera testemunho para as futuras gerações. Hoje, nós lembramos o que o povo de Israel fez. Nós lembramos as maravilhas que Deus fez no meio deles. Por quê? Porque eles fizeram isso. Eles fortaleceram a fé e geraram testemunho para gerações futuras. Olha, nós conhecemos a história do povo. Qual é o nosso legado que nós vamos enviar para os nossos filhos, netos e bisnetos? Daqui a quantos anos vão lembrar o nosso nome como servos bons e fiéis? Talvez muita gente não lembre de nós. Mas nós precisamos passar o nosso legado para a nova geração. Então, lembrança e obediência, compartilhar milagres e provisões com os outros como encorajamento. Aquilo ficou como memorial. Só para nós finalizarmos, Josué capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Eu vou ler para os irmãos. Do 4 ao 7. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre um ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo, o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Então nós precisamos relembrar, precisamos registrar, testemunhar e ensinar os feitos de Deus para a nova geração. E como é que nós podemos fazer isso, irmãos? Lembrando o seguinte, de compartilhar milagres e provisões com outros como encorajamento. Olha, Deus já fez maravilhas conosco, não já? Eu tenho muitos testemunhos. O que é que a gente faz com esses testemunhos? Guarda pra gente? Não, nós precisamos contar uns aos outros, nós precisamos encorajar a nova geração, precisamos encorajar tudo. Então, quais aplicações nós devemos ter? Primeiro, coragem na fé. São tomar decisões confiantes mesmo em meio a riscos. Segundo, confiar em milagres. Deus abre caminhos impossíveis quando nós obedecemos, mas antes exige santificação. Terceiro, memória e testemunho, nunca esquecer ou subestimar os feitos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus fez, mas foi só um pouquinho, deixa pra lá. Não, esse efeito que você pensa que foi pouquinho, vai ter um enorme efeito na vida de outras pessoas. Tudo que Deus faz por nós é um milagre essencial. E qual ligação nós podemos fazer com o Novo Testamento? A fé ativa, ela transforma a realidade. Só alguém rapidinho lê pra gente aí. São 3 textos. Mateus 17, 20, Efésios 3, 20 e Colossenses 1, 11.
Olha, a fé ativa, ela transforma a realidade dos que estão ao seu redor. Mateus 17, 20. Quem é que pode ler pra gente? Mateus 17, 20. Jesus disse, por causa da vossa pecaminosidade, porque exato destino, se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis está vivo, passa e para o ar, e lá se passar, e nada lhe será acrescido. Ok, a gente viu na semana passada sobre isso, né? Sobre a questão do. Até um texto para falar sobre a fé do tamanho do grão de mostarda, né? Que ela cresce e se torna maior das hortaliças. Então, a fé verdadeira, ela ativa e transforma a realidade. Mesmo que seja dizendo o seguinte: olha, monte, sai daqui e vai para lá. Com a fé verdadeira e com um propósito diante de Deus, vai acontecer. Agora, tudo que nós pedimos, Jesus Cristo nos ensina, precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Então, com a fé de que Deus vai fazer segundo a sua vontade, nós podemos fazer. Segundo, Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há em nós opera. Ok? Segundo o poder que em nós opera. E esse poder está de acordo com a vontade de Deus. Esse poder, ele precisa sempre estar o quê? Sendo santificado em nós. Ou seja, nós não podemos usar o poder de Deus sem santificação pessoal. Então Deus trabalha milagres em resposta à santidade e obediência. Se nós estamos orando ao Senhor e pedindo as coisas para Ele, nossa santidade precisa estar em dia e nossa obediência também com Ele. Porque aí o que for da vontade dele, Ele faz no meio de nós. E terceiro, Colossenses 1:11. Ou seja, a igreja moderna deve confiar na liderança divina, mesmo em desafios impossíveis. Então, para nós finalizarmos, só fazendo uma última fala, tá aqui na. Ai, não foi? Não está indo. Ah, foi. Pronto. Josué 3:5, né, que é o nosso texto. Santificai-vos, né, para que o Senhor faça, então, milagres. Então, o caminho para a vitória exige fé, santificação e obediência e confiar em Deus. E agir com coragem e lembrar sempre das suas maravilhas no nosso meio. Então, precisamos relembrar às novas gerações aquilo que Deus fez por nós. Porque não adianta nós dissermos assim, nós confiamos em Deus. E a nova geração vai perguntar por quê? E qual é a nossa resposta? Pelo que Deus já fez. E o principal dele foi o que ele fez na cruz por nós. E não só na cruz, porque se ele tivesse permanecido lá, de nada seria vã, a nossa fé seria vã. Mas é o que ele fez depois. Ele não só pagou o preço, como ele venceu a morte. E está vivo até hoje. Amém? Então vamos orar ao Senhor? Pedir para o pastor fazer uma oração para nós? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela aprendizagem que nós temos do Pai. Dá a graça, Senhor, que nós possamos estar colocando em prática todas as aplicações que nós vimos aqui na história do Josué. Louvamos, meu Pai, e temos essa oportunidade de estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amém, aleluia, amém. Nós estamos despedidos até a noite, meus irmãos.